talvez a gente consiga, se for para colocar em termos Foucaultianos de arqueologia, talvez a gente possa, isso é uma hipótese, evidentemente, né? Não tenho certeza do que eu estou falando, mas mais para conseguir esquematizar isso. Talvez a gente possa dizer que, dentro do discurso político, dentro da formação discursiva propriamente política, aquela estratégia discursiva utilizada pelo PT, pelo PSDB, que você tem um apelo às massas, mas ao mesmo tempo você tem um planejamento que é econômico, que tem uma racionalidade instrumental por trás, que tem uma exibição de plano econômico muito focado no econômico. Essa estratégia discursiva não é dentro dela que a gente está jogando. A gente está jogando numa estratégia discursiva que está justamente indo para um outro lado. E cada vez que a gente usa enunciados que fazem parte dessa mesma série de enunciados, da estratégia discursiva, do político que move a economia, que pensa na racionalidade instrumental, que pensa em ter todas as partes do seu lado, que pensa em ter uma aglutinação de interesses ali para conseguir governar para todos, cada vez que a gente pensa nisso para poder falar a respeito do bolsonarismo, a gente está pensando numa série de enunciados que não faz o menor sentido para essa outra estratégia discursiva, que ela está justamente focada nisso, na emoção, na autenticidade, no aspecto verdadeiro da pessoa, não exatamente do que diz, né, mas da pessoa. Em um ponto em que talvez a gente se situe em uma posição dentro da formação discursiva própria da política que está muito distante dessa posição que sai dos bolsonaristas e que, enfim, vale uma aproximação disso exatamente para conseguir utilizar dessas séries de enunciados para combater, para criar resistência. Exatamente, exatamente. Realmente é um desafio compreender o enunciado, os enunciados do bolsonarismo, né? E eu acredito que quando você quer se opor a isso, de alguma forma você precisa contrapor mais do que estratégias discursivas racionais, né? Você precisa entender como gerar bons encontros. Não é? A gente também, e provavelmente isso seja verdade para muitas pessoas que estão aí assistindo também, a gente acaba fazendo o quê? Se afastando, né, das pessoas que caem, né, nesses mundos paralelos. Né? E isso é um problema, porque a única forma que a gente tem de conseguir alguma coisa é através dos afetos. Agora, você só pode gerar afeto se você tem contato. Né? Se você não tem nenhum amigo de direita, se você realmente não consegue conversar com uma pessoa da direita, não consegue trocar afetos, e principalmente eu diria o seguinte, a gente precisa retomar essa coisa que é para mim bastante democrática, que é a possibilidade de você conversar com quem você não concorda e poder inclusive sacanear e ser sacaneado por essa pessoa, entendeu? Você usar o humor, entendeu? E assim, e aí talvez, né, também aqui tentando falar com algum cuidado, mas eu sei que é um tema bastante delicado, obviamente a questão do politicamente correto é muito importante por muitos aspectos e tal, só que é o seguinte, a gente não pode também deixar de lado essa possibilidade de lançar pequenas obscenidades, entende? Porque no final das contas, se você for perceber, aqueles que se dizem mais conservadores hoje em dia são os mais obscenos, né? Eles são os mais obscenos. Então, na verdade, o cara de esquerda hoje, ele é um cara conservador, tá entendendo? Ele é um cara conservador discursivamente porque ele é o que menos pode falar as coisas, ele é o que mais precisa manter o discurso assim numa parte. Então, o que eu diria é o seguinte, é claro que a gente não tem que ir contra nada do politicamente correto, nem nada, mas precisa buscar essa capacidade, porque aí você já entra num ambiente mais democrático, de brincar com o teu opositor político, sabe? E também de aceitar brincadeiras, sabe? Aceitar, assim, tipo que assim, algumas coisas não são xingamento diretamente, sabe? Mas precisa saber também identificar quando eles querem eliminar a esquerda, quando eles querem, então, transformar a esquerda, enfim, num ícone da degenerescência. Daí é claro, você não vai conversar com essa pessoa. Então, por isso que eu estou dizendo, é muito importante a gente fazer uma divisão entre aquela pessoa
que tem opiniões diferentes da tua, ela é conservadora, e aquela pessoa que tem opiniões diferentes da tua, mas ela é fascista. Cara, essa pessoa que ela é fascista, você não tem realmente como brincar com ela, como conversar com ela sobre nada, e eu acho que é isso que diferencia o fascista do conservador, entendeu? É a impossibilidade completa que eu acredito que o fascista tem de brincar com algo que para ele é sagrado, não é? Porque aí a política dentro desse ambiente do fascismo vai mexer com valores sacros, né, para ele. Então, nesse sentido, é importante a gente tentar encontrar ali onde as pessoas são conservadoras possibilidades de afetar, né, mas também de se deixar ser afetado, que não há problema nenhum, né. Essa troca, justamente, é que permite um ambiente democrático. O que eu acho que deve ser feito é que a impressão que eu tenho é que os conservadores mais de centro, eles têm muito mais a ver, eles têm muito mais, discursivamente falando, de parecido, né, com alguma parte da esquerda, do que com os fascistas, cara. Sabe? Não tem, porque o fascista, ele é aquele cara que fala de um jeito que ele jamais falaria. Para ele acha aquilo bizarro, absurdo e tal. Tanto é que a gente já vê um certo núcleo aí, mais da extrema-direita, ficando menor, mais restrito e tal. E eles têm também essa questão da pureza, né? Então, o fascismo em si, ele tende a ir eliminando aquilo que ele acha que não é puro, de forma que ele é autodestrutivo. Vai chegar um momento que não tem mais nenhum núcleo ali que vá permanecer junto, porque todas as pessoas são impuras, né? Então, eu acredito que esse movimento é autodestrutivo. Mas não é porque é autodestrutivo que não tem como destruir um país. A gente já viu que isso já destruiu, enfim, o mundo inteiro, né? Durante o nazismo e tudo mais. Desculpa. E eu acredito, você falou sobre essa possibilidade de conversar, tal. Eu vou trazer 2 pontos. Um é meio bobo, mas é uma coisa que me parece interessante. Denigre muito mais o Carlos Bolsonaro ser chamado de Carluxo do que você ter uma investigação séria sobre o gabinete do ódio. É muito mais... para as pessoas bolsonaristas, ofende muito mais quando você tira uma com a cara do Carlos Bolsonaro chamando de Carluxo do que quando você chega e traz para ela as investigações que se faz a respeito do gabinete do ódio, sobre fake news, sobre como ele é um administrador disso, sobre como ele tem um senso muito bom para poder espalhar notícia falsa. Isso tanto faz, isso ninguém liga. Mas chamar ele de Carluxo traz uma série de memórias para o sujeito que escuta, que é assim, como você pode sujar a moral do Carlos Bolsonaro, né? Todo o restante, que é sujar a ficha criminal dele, tanto faz. Mas como você pode sujar a moral dele? E o meu outro ponto é a respeito dessa conversa entre direita e esquerda. Isso sempre aconteceu, sempre foi possível conversar. Sempre foi possível. Cara, sempre foi possível. PT e PSDB, quando eram os dois que disputavam a política do Brasil, tudo bem, a gente não vai dizer aqui que o PT é de uma esquerda, etc., e que o PSDB é de uma extrema-direita, tal, mas eles fazem parte da mesma estratégia discursiva. Eles conseguiam conversar porque eles se entendiam. Essa falta de comunicação, eu acredito que está justamente no fato de que a subjetividade criada dentro da estratégia discursiva, do discurso político, que é uma da racionalidade instrumental, que é uma da racionalidade econômica, do planejamento econômico, que essa que vigorou nos anos 90, nos anos 2000, já era, é outra agora, é outra. A conversa ela só vai ser possível se a subjetividade for alterada também, se o sujeito que fala tiver em um outro lugar para poder falar.